Olá, eu me chamo Natália e sou estudante do doutoramento em Arte das Mídias e Comunicação da Universidade Lusófona, em Portugal. Esta breve investigação parte do projeto de tese que estou desenvolvendo e no recorte que eu faço aqui, eu buscarei uma aproximação inicial do raciocínio da Caméra Estilot, proposta pelo crítico francês Alexandre Austro, e aquela que orienta os filmes diários e vídeos diários. Para isso, eu analisarei os filmes New York Diary, realizado em 1994 por Milena Gitt, e No Sex Last Night, realizado em 1996 por Sophie Calle e Greg Chapman. O objetivo é tentar investigar e identificar em ambos os traços do conceito de astro, especialmente sobre a perspectiva da montagem em filmes, em película e em vídeo. Este estudo é fundamentado em dois artigos escritos por Astro em 1948. Primeiro, O Nascimento de uma Vanguarda, a Câmara Estilot, e O Futuro do Cinema. O primeiro parte do seguinte questionamento: é possível traduzir um pensamento nas imagens em movimento sem intermediá-lo por associações, fazendo dessas a sua própria linguagem? O crítico francês advogou em favor disso, aprisionando que uma nova linguagem do cinema permitiria que o realizador escreva seus pensamentos diretamente nas imagens do mesmo modo que o ensaísta ou o romancista revela suas obsessões no papel. Daí o termo câmera estilot, algo como câmera estereográfica em português. Segundo Astro, a nova linguagem do cinema se desfaria da tirania do visual e das associações para se tornar um meio de expressão flexível, deixando de sujeitar-se ao domínio do realismo social e do espetáculo, daquele tipo de filme projetado na sala de cinema. Nas palavras do próprio, nenhum domínio será impedido. A meditação mais despojada, um ponto de vista sobre a produção humana, a psicologia, a metafísica, as ideias, as paixões, são muito precisamente seu interesse. O autor, mais tarde, prossegue indicando que todo pensamento, como todo sentimento, é uma relação entre um ser humano e outro ser humano, ou certos objetos que fazem parte de seu universo, e seria o papel do cinema explicitar tais relações. O segundo texto de Astro, dando continuidade ao raciocínio, aborda direta e detalhadamente o que viria a ser a linguagem cinematográfica, da imagem em movimento idealizada por ele. Ele insiste que o primeiro passo para atingir esse objetivo seria libertar-se do espetáculo, deixar cair a máscara do cinema comercial, ou, em suas palavras, esquecer de fazer cinema. Dessa forma, o autor aborda diretamente o que viria a ser o novo cinema, que para ele deverá ser poético, dramático e dialético. Neste sentido, em diferentes trechos, Astro que é categórico. O cinema só tem um futuro se a câmera puder substituir a caneta. E é por isso que eu defendo que sua linguagem não seja nem a ficção, nem a reportagem, mas o ensaio. Mais uma vez, ele deve se livrar da ditadura da fotografia e da representação fiel da realidade. E, principalmente, ele deve tornar-se um caminho para o abstrato. Aqui, representação fiel da realidade não diz respeito ao documentário, mas sim ao realismo social defendido pelo crítico francês André Bazin. O Astro que aponta ainda que quanto mais o cinema for pessoal e quanto mais ele evoluir, mais ele facultará a vista para uma paisagem interior. Ele diz acreditar em um cinema que, com a câmera no bolso, registraria perambulações, confissões, a totalidade dos objetos, cidades e, enfim, todo o universo do criador. É importante notar que em seu discurso, o dispositivo cinematográfico tem um papel-chave. No primeiro texto, o autor menciona o desenvolvimento das câmeras de 16 mm e a televisão, que serão facilitadores desse novo cinema. Enquanto no segundo,
Sua visão é ainda mais enérgica ao imaginar que a crise do cinema comercial e o embaratecimento dos custos de realização levariam ao aparecimento de filmes marginais, isto é, voltados para temas inusitados e criados sob condições extremas, em que as ruas e os apartamentos seriam palcos para os amadores escreverem suas confissões em câmeras de 16 milímetros. Ao que me parece, a descrição coincide exatamente com o que viria a ser os filmes diários. E é da soma dessas ideias que eu parto para uma tentativa de aproximação da câmera estilô e os vídeos diários e filmes diários, na medida em que o realizador diarista, constantemente munido de sua câmera portátil, aponta para o mundo de um modo a cristalizar suas ideias e memórias na película ou na imagem eletrônica, na mesma velocidade que ele mesmo assimila o que o circunda. Os primeiros esboços de uma definição do dito filme diário datam de cerca de 1970, quando Paul Abdul-Sidney, em seu livro Visionary Film, versou sobre um modo de fazer fílmico da vanguarda, que chamou de cotidiano lírico, pensado a partir dos filmes de seus contemporâneos, como Jonas Mekas, Andrew Norman e Warren Sombart. Tratava-se, segundo o autor, de registros espontâneos e sensíveis de eventos das rotinas dos realizadores, a exemplo de modulações como a luz, articulados pela manipulação do criador, para além de uma relação temporal, e de acordo com o seu próprio estado de espírito. O cineasta lituano Jonas Mekas foi o ponto de partida para a teorização de Sidney sobre os filmes diários propriamente ditos, mesmo que décadas antes, alguns cineastas, como o Jarvis Evans, já estivessem praticando algo parecido. Sidney foi o primeiro teórico que se tem conhecimento a de fato dedicar-se ao delineamento entre as diferenças do dito filme diário e o seu análogo literário. Enquanto o formato escrito corresponde aos relatos de eventos rotineiros, de modo cronológico, dia após dia em uma sequência lógica, os filmes que o autor falava registravam e organizavam os eventos de modo fragmentário, como páginas soltas, sendo como principal exemplo o filme Walden, de Jonas Mekas, originalmente chamado, não por um acaso, de Diaries, Sketches and Notes. A obra acompanha, de 1965 a 1969, fragmentos da rotina do realizador, de suas refeições ao caminhar pela cidade, até os encontros com os amigos e eventos sociais dos quais ele participava, os quais são divididos em eixos temáticos, ainda que não sigam uma ordem necessariamente cronológica. Sidney partiu dos seus esboços em Visionary Film para tentar expandir a ideia mais tarde no livro Eyes Upside Down, ainda examinando a obra de Mekas para extrair algumas das características do modo de filme em questão. Ele elenca, dentre elas, a produção serial limitada, em que a vida do autor e o limite do filme são coextensivos, e os 3 estágios da construção narrativa, nomeadamente a observação, a fragmentação e a revelação. Enquanto isso, também detendo-se em Mekas, David E. James, em 1992, preenche uma lacuna deixada por Sidney ao oferecer uma distinção importante entre os filmes diários e os vídeos e os diários filmados. Desse modo, enquanto o primeiro se trata do momento presente, o segundo constitui-se do que já foi. Em suas palavras, o diário em filme inaugurou funções para o aparato que recusaram radicalmente tanto o uso industrial quanto o de vanguarda, com as extravagâncias, deficiências e contradições do novo não-gênero, desafiando as formas hegemônicas do suporte de uma nova prática privada do cinema que integrou a praxis da vida. O filme diário devolveu tal prática privada a um contexto público e à produção de um produto, uma obra de arte esteticamente autônoma. A questão é que, de acordo com James,
Enquanto a discursividade do diário literário garante a subjetividade do autor, seja na esfera da afirmação, seja na interpretação, no diário filmado, a descrição do eu perde sua força, pois a autoria precisa ser constituída e reforçada por um estilo próprio e reconhecível. É aí que se dá a transição do diário filmado para o filme diário. A necessidade da inscrição do eu leva à incorporação de recursos que permitem manipular esses fragmentos fugazes dos fenômenos registrados, tais como a montagem, seja no próprio momento da filmagem ou na edição, os intertítulos e os comentários em voz ouve. A noção do eu fica mais clara, enfim, pela intervenção direta do autor, que transforma seus registros privados em um filme, de fato, a fim de ser compartilhado com uma audiência, ao passo que no diário filmado, tal qual o diário escrito, o espectador é o próprio autor. Enquanto isso, investigando diferentes formas de autorrepresentação nos diários de Mecas, nomeadamente o diário escrito, o filme diário e o vídeo diário, Rafael Rosinato Valles agrega a discussão ao traçar uma breve comparação entre as características do diário biográficos nos diferentes suportes, isto é, em filme e em vídeo. O trabalho do autor revela como, na obra de Mecas, mais possivelmente oferecendo um insight para outros cineastas, a transição de um meio para o outro resultou em uma relação de maior proximidade com a câmera, dada a sincronia com a imagem e som e a possibilidade de ver a si mesmo em tempo real, além do aumento na frequência de registros, de modo que gravar por vezes se tornava o próprio evento. Os filmes New York Diary e No Sex Last Night foram selecionados para análise neste estudo, porque, ao que me parece, eles manifestam as características aqui descritas. E, além disso, eles permitem também expor diferentes modos de fazer o diário no cinema, nomeadamente em película e em vídeo. E ainda adiante também o fato de que o primeiro trata-se de um filme silencioso, enquanto o segundo tem a voz como um de seus principais recursos narrativos. Tais modos do uso ou do não uso do som não só desempenham um papel decisivo na lógica da montagem, mas também a forma discursiva se molda em torno disso. New Diary relata 13 meses da estadia de sua realizadora, Milena Gick, na cidade americana que dá nome ao filme, sintetizados em 90 minutos. Em suas próprias palavras, ela sempre tinha a sua câmera consigo, e o filme concentra-se nas impressões visuais diretas de sua vida cotidiana em Nova York. É mais um caderno de rascunhos do que uma documentação da sua vida. New York Diary é um filme muito pessoal, um inventário silencioso do que viu e do que atraiu sua atenção lá. Tal inventário consiste em cenas do espaço que a circunda, como a praia ou o horizonte da cidade, o interior de seu quarto e a vista deste para a rua, objetos como roupas penduradas em estendais e pessoas com as quais interagia em seu convívio íntimo, como os amigos e seu parceiro. As imagens são registradas lançando mão de uma câmera portátil, cujos ângulos frequentemente são desestabilizados pelo próprio movimento de grito, e organizadas em planos breves, recorrendo ainda a zooms extremos e cortes abruptos. As cenas são organizadas sem ordem cronológica e intercaladas por abstrações visuais, a exemplo de imagens duplicadas, planos fechados em luzes piscando ou na ilusão óptica de um copo d'água. Gick brinca com o tempo, não só por meio da descontinuidade espaço-temporal dos fragmentos que exibem, mas também lançando mão de time-lapse e acelerações. Ademais, a alternância entre imagens coloridas e preto e brancas sugere também a passagem do tempo. Um elemento importante para a organização do filme em questão é o fato de ser silencioso. Os únicos comentários que Gick faz são resumidos em 4
pequenos intertítulos que dizem My New Bedroom in Chelsea, Goodbye New York, Where is Home? E fechando a obra, Home is Where the Heart is, babe, Frank Zappa. O que parece substituir o monólogo interior característico dos filmes diários e vídeos diários é a própria imagem da realizadora, que frequentemente alterna os planos descritos com autorretratos. Ainda assim, a montagem aparentemente aleatória do filme diário não é de todo desprovida de uma lógica progressiva. Mesmo que sutis, há certos agrupamentos temáticos que servem como capítulos, a exemplo de uma série de paredes, uma de janelas ou outra de alagamento na cidade, bem como uma visita ao bairro Chinatown. Por sua vez, No Sex Last Night, de Sophie Calle e Greg Shepard, que parece mais lembrar a montagem dos filmes diários. O vídeo diário registra uma road trip de então ex-casal pelos Estados Unidos, de Nova York a Califórnia, em 1992. A realizadora francesa e o fotógrafo americano partem unidos de suas câmeras portáteis, tomando notas escritas e audiovisuais a partir de seus pontos de vista íntimos, filmando predominantemente um ao outro pelos locais onde passam e a estrada, ora utilizando ângulos fluidos que acompanham seus movimentos naturais, ora registrando zooms e planos muito próximos. Os registros foram unidos 4 anos mais tarde, quando Calle e Shepard editaram material juntos. Eles somaram às imagens e diálogos do vídeo original os próprios comentários, feitos com um distanciamento crucial à narrativa. Isso porque, ao final da viagem, os realizadores se casam, mas no momento de montagem eles já estão divorciados, e esse fato influencia diretamente as perspectivas ali expostas. Embora a narrativa seja estruturada para uma montagem de ordem cronológica muito clara, progredindo com começo, meio e fim, correspondentes ao desenrolar dos fatos, a realidade espaço-temporal na obra ainda assim é descontínua. Não só por conta do distanciamento dos 4 anos na montagem da textura dos comentários, mas também porque intercala fragmentos dos vídeos diários dos realizadores. E mesmo tendo sido gravadas em um espaço temporal coabitado, na esfera mental são completamente distintas. E no que tange aos registros, acompanhamos numerosas cenas e autorretratos, bem como as paisagens, os encontros com os desconhecidos que habitam os locais que param, os quartos de hotéis onde se hospedam, peças de roupas ou refeições. Enfim, as análises preliminares destes filmes diários e vídeos diários já parecem sugerir um denominador em comum, um raciocínio que aponta para a mesma direção da nova vanguarda de Astro, marcada pela liberdade expressiva, pela inscrição do eu, que leva o íntimo à esfera pública, pelas abstrações e pelo amadorismo propiciado pelos novos aparatos cinematográficos. Trata-se de um tipo de filme cuja montagem é inspirada na lógica ensaística mencionada pelo crítico francês, ainda que distinga-se dos ditos filmes ensaios, e que é fácil do que Astro que indica como o realismo social, os documentários poéticos, os filmes surrealistas, o cinema puro dos anos 20 e o teatro filmado, pois o autor entende que entre estes há um cinema que se liberta. Os diários filmados, os filmes diários, vídeos diários, fazem parte daquele cinema periférico apontado por Astro, que fazem do ato de filmar o próprio evento, e que, tal como ele aponta no nascimento de uma vanguarda, ocupa-se de explicitar os pensamentos e sentimentos que são, em suas próprias palavras, que eu aqui repito, as relações entre um ser humano e outro ser humano, ou objetos que fazem parte do seu universo. Essas são algumas das ideias ainda incipientes que essa breve pesquisa me permitiu apontar, mas eu ainda tenho uma longa trajetória pela frente. E por isso estou à disposição para comentários e discussões.
contribuições a essa investigação. Obrigada pela atenção.